Obrigado. Meus irmãos, como diz a canção, onde Deus nos possa ouvir, neste momento aqui reunidos em seu nome, Ele está-nos a ouvir e que permita que esta noite maravilhosa que nós vamos ter com este estudo do NEP, haja muita luz para que os nossos corações ouçam as palavras que vão ser ditas e que consigamos uma que fique dentro de nós para podermos refletir e que os nossos irmãos desencarnados possam estar também aqui junto a nós, a ouvir-nos, que tenham também uma aprendizagem. Obrigada, Pai, por esta oportunidade. Obrigada também, Mestre, pelas palavras que nos deixaste há 2000 anos e que nós hoje tentamos compreender para melhor aplicarmos nesta caminhada terrena. Faça sempre a vossa vontade e não a nossa. Assim é. Gratidão. Bom, gratidão, Cândido. Muito bom a gente já sentir essas vibrações no início dos nossos estudos, né, de hoje. E o Mestre Jesus nos guie, nos conduza, para que a gente possa apreender toda essa linda mensagem que ele deixou para nós. Já dando continuidade, nós podemos agora abrir, mas vamos com calma, tá? Venham todos, vamos em ordem para ver quem gostaria de fazer a leitura. Não em todas as mãos assim para cima. Vamos ler a nossa perícope completa. Eu, como já tive a minha parte, deixo agora para o outro, mas gostaria imenso. Se você quiser continuar, você pode continuar. Não, não, não. Eu acho que já ouvi uma mão. Já está aí uma mão levantada. Ah, a nossa linda Patrícia, nossa bonequinha. Não, pode ler, Cândido. Tem nada não. Então vamos Muito lá. bom, Patrícia. Cântico de Maria. Disse então Maria: minha alma enaltece o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde da sua serva. Assim, a partir de agora, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas. O seu nome é santo. A sua misericórdia se estende de geração em geração aos que o temem. Agiu com a força do seu braço, dispersou soberbos de coração. Derrubou do trono os poderosos e elevou os de condição humilde. Cumulou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu filho, para lembrar-se da misericórdia, em favor de Abraão e da sua semente, para sempre, como disse aos nossos pais. Maria permaneceu com ela cerca de 3 meses e retornou para sua casa. Obrigada, Patrícia. Nossa, a gente toda semana, nós estamos aqui reunidos, escutamos a leitura dessa perícope toda. E toda semana não tem como nossos corações não serem tocados nessa leitura, né? Pelo que nós já vimos e pelo que nós vamos ver até o final dessa perícope, acrescentando mais um tijolinho aí na nossa construção interna. É muito bonito de ver isso. E agora, né, que aí não tem surpresa.
Vamos ver onde é que anda a nossa Aminda aqui, para nos trazer o resumo da semana passada. Boa noite a todos. Boa noite, Luísa. Bem, então vamos lá. Vamos ler sobre a frase: derrubou do trono os poderosos e elevou os de condição humilde. E é 1,52. Vamos estudar sobre a primeira parte: derrubou do trono os poderosos. Naquela altura, esperava-se um Messias que ia libertar o jugo de Roma, que tinham características de rebeldia, de armas, de rudes. Nós tínhamos o poder religioso também, estamos ligados às castas dos judeus e ao poder da Torá. Havia aqui o reinado dos poderosos e também o dos humildes. Jesus veio a nascer na Galileia. Falámos sobre derrubou, significa cair. Existem tronos poderosos, aplicavam impostos e se não colaborassem chegava mesmo à violência e assim ia aumentando o seu império. Estes poderes são tronos terrenos. E o que procuramos são pérolas morais. Quando se fala em trono, imaginamos um rei a dar as suas ordens. O nosso orgulho reina sobre nossos sentimentos. Há vários tipos de tronos sobre a nossa existência, mas os que não se baseiam em princípios fundamentais, todos eles vão cair. Como seremos quando temos poder? Quais são as más ações enquanto estamos no trono? Quantas pessoas violam? Começamos logo a ser. Como seremos quando temos poder? Perguntamos. Começamos logo a ser inflexíveis, porque o rei acha que tudo sabe e tudo pode. Quantas pessoas pensam que compram tudo com o dinheiro? Tudo isso vai requerer preparação. Se olharmos para Paulo Tarso, encontrou-se com Jesus. Ele estava sentado no trono, mas também caiu. Então temos que ceder aos nossos tronos e encontrarmos-nos com Cristo, para que Ele possa renascer dentro de nós. E aí muita coisa vai ter que fluir, para que novas coisas possam nascer em nós. Assim como a lei da destruição não é destruição, mas sim para uma renovação. As guerras são dores viscerais para que haja renovação. E estes processos são dolorosos. Os tronos dos poderosos estão a ruir. Novas políticas ambientais para que as novas ideias possam vir. Por isso os governos têm que cair. Como nos sentimos? Ainda muito orgulhosos, não é? Muitas vezes não queremos dar o braço a torcer. Quando já temos algum conhecimento, temos que nos rebaixar e ser humildes. Se nos rebaixarmos, seremos elevados. Se nos elevarmos, muito seremos rebaixados. Assim como Maria fez, ela se rebaixou, se fez humilde e tinha tanto para se exibir. Poderia se elevar, pois ela foi escolhida para a mãe de Jesus Cristo. Maria nos traz a misericórdia, a justiça divina. Os atributos nos levam à ação e reação. Nós alcançamos o outro com a nossa reação, se agirmos com gentileza para com o próximo. Deus age pelas circunstâncias e pelas pessoas também. Quando as estruturas caem, são difíceis para nós. Hoje somos professores, amanhã poderemos ser o aluno. As reflexões que podemos fazer em cada ambiente que vivemos, quando temos poder e estamos no trono, temos que ser humildes no nosso trono, para além das provas e das expiações. Não podemos esquecer que Deus vai nos procurar e vai nos procurar o que fizemos, com os poderes que tivemos e que nos foi dado. Nós hoje recebemos os excessos que não tivemos noutras vidas. Temos um conjunto de responsabilidades e como temos o abuso do poder, temos que refletir
quando nos sentimos poderosos, como nos comportamos com os que menos têm também e com o que nos é dado. Quanto tempo levamos para o nosso despertar? Será algum o que necessitamos, não é? Há milhões de almas anestesiadas na pedra, mas já contamos com alguns que já têm ouvidos para ouvir. O processo de renovação é doloroso, porque continuamos ainda a querer ser reis. Não podemos esquecer o princípio da caridade moral, o perdão das ofensas, de que o outro pode errar. Lembramos do que Jesus disse quando a mulher adúltera chegou perto dele e ele pergunta: qual de nós é perfeito? Claro, não somos perfeitos ainda, quanto mais na altura, né? Deus é infinitivamente generoso e misericordioso conosco e nos perdoa tudo. Ninguém está livre de cair, por isso é importante ter amigos quando caímos, ter amigos que nos ajudam a levantar. Humildade para pedir uma oração, o nosso estudo ajuda-nos a reconhecermos. Quem tem humildade de estar aqui fica mais suscetível à mudança, parecemos umas ovelhinhas procurando o seu pastor, aqui neste estudozito que nós temos do NEP. É uma necessidade que temos, é uma conquista e quando compreendemos ficamos eternamente gratos. Falou também, o Filipe parece-me, que Pilatos perguntou a Jesus: Tu és o rei? E ele respondeu: O meu reino não é deste mundo. Então, que tenhamos paciência também, porque não somos anjos, ainda temos muitos defeitos, mas já temos algumas virtudes. Mas ainda temos muitos desafios na nossa frente. O pensamento gera vontade para sermos polos que criam anticorpos. Cair é normal do próprio caminho. E agora vamos falar sobre a segunda parte. E elevou-os de condição humilde. Lembramos-nos do Sermão do Monte. Estavam doentes e Jesus veio e disse: Bem-aventurados os aflitos, porque deles será o reino de Deus. E por vezes também somos acarinhados, só que muitas vezes não damos o devido valor ou não nos apercebemos ainda bem, não é? O quanto as dádivas que temos à nossa volta. Falou-se de Arnaldo Rocha, estava a queixar-se a Chico Xavier e ele respondeu: Temos que dar graças a Deus, porque antigamente éramos nós que magoávamos e feríamos os outros. E hoje, que pelo menos nós não o façamos, não é? Que sejam os outros só. Temos que agradecer pelo o consolo da nossa doutrina espírita, que nos traz estes entendimentos, ensinamentos e nos consola o nosso coração. Se não for na vida terrena, será no mundo espiritual, como Jesus promete. Onde está Maria? Maria encontra-se no trono moral. E é esse o verdadeiro reino, o reinado para sempre, num novo patamar do conhecimento. O Chico Xavier dizia que era uma formiguinha, ele que deixou mais de 450 livros psicografados e nunca se elevou, tendo vendido 50 milhões de exemplares e considerava-se sempre uma alma não evoluída, e quanto ele sabia, não é? Falou-se também de Teresa d'Ávila, conhecida como Santa de Jesus, e o seu segredo foi o amor e a humildade. Conhecermos a verdade de nós e reconhecermos onde estamos nos ajuda a sermos pessoas melhores. Por isso, vigiai e orai para não cairmos em tentações. Tudo o que fazemos devemos nos lembrar sempre de Maria e de Jesus. Por isso, agradecemos este estudo do NEP, que nos edifica imensamente a todos e nos encontramos aqui todos juntos com o conhecimento de uns e de outros e dos estudos que se fazem, aprendermos um pouco mais a cada dia. Agradeço a todos também pela ajudinha
Obrigada a todos, um beijinho muito grande. Linda, nós que agradecemos você com tanto carinho que você prepara esse resumo. Se a gente fecha os olhos, consegue lembrar, né, do que aconteceu na semana passada, né, os Obrigada. momentos Obrigada. mais, assim, que todos tocam o coração, mas tem aquelas passagens que particularmente toca cada um. E nós vamos continuar hoje do versículo 53. Cumulou de bens a famintos e despediu ricos de mãos vazias. Então, nós estamos continuando, sempre bom recordar, assim como a Mina trouxe, que nós estamos no corpo do hino, no cântico de Maria, em que ela profundamente deixando tudo vir de seu coração, de seu íntimo, né, falando em espírito, como ela se sentia naquele momento, colocando ali para Elizabeth, e que nós temos o privilégio de ver, graças à narrativa de Lucas, né? Temos o privilégio de estudar, de nos aproximarmos desse texto lindo, e ela vem colocando toda a sua emoção, coloca o seu íntimo, viu? O que ela sentia, porque ela teve uma revelação do anjo Gabriel, foi dada a ela a notícia que ela seria a mãe, né, e iria gerar o Messias, e naquele momento ela já saiu, se dirigiu logo depois da notícia para estar com Elizabeth, que estava necessitada de sua ajuda, uma gravidez já de 6 meses, e parece que ali naquele momento, naquele encontro, depois de toda a reação de Elizabeth, da recepção de Zacarias e todo aquele ambiente elevado, ela pôde finalmente expressar o que ela estava realmente vivendo, sentindo em espírito. Como é que ela se traduzia, se jogava naquele momento. E como aquilo tudo, por outro lado, a havia tocado de forma que ela pudesse se manifestar dessa forma. Porque até então, nós não temos conhecimento de se ela era uma pessoa, uma jovem, dada esse tipo de, embora demonstrasse ali conhecimento nesse campo das escrituras, a gente não sabe como ela se comportava antes. Mas vê que esse momento foi um momento de irradiação do espírito, de colocar toda a sua essência ali em todos aqueles dizeres, embora inspirado, como nós já vimos em outros cânticos, porque traz a tradição do povo, daquele povo, de agir dessa forma. Mas tem muito dela ali, da inspiração, ela ampliou aquilo e trouxe todo o seu íntimo, né? Como ela se sentia tocada, como ela via o mundo, porque ela não fala só dela, ela começa falando dela, mas ela agora já está falando de Deus e de como Deus, ela vê, ela entende, ela observa a ação de Deus no mundo em que ela está. E semana passada o Felipe comentou muito sobre o que a Minda falou, sobre como era a expectativa do Messias. Porque embora, qual seria a mulher que iria gerar esse Messias? Então, e ela mesmo coloca, se surpreende, como era a ideia que se tinha desse Messias, algo poderoso,
para tirar, como o Felipe trouxe, o povo hebreu daquela subjugação. Então, era isso que se esperava na época. E ela traz a sua interpretação, que ela já sente, ela, na sua vibração espiritual, ela sente toda essa a diferença, né, do que virá, do que era esperado e do que virá. De alguma forma, ela se manifesta quanto a isso. E quando, no versículo passado, que Felipe comentou, ó, eu estou procurando aqui, deixei aqui aberto e me perdi. Só um instantinho. Deixei aqui. Derrubou do trono os poderosos e elevou-os de condição humilde. Então, nós vimos essa inversão de papéis. No versículo que nós vamos estudar hoje, ele já começa diferente. Ele começa, acumulou de bens os famintos. Ele começa Lucas começa o Cântico de Maria, já inverte, tem uma inversão, mas já começa pela exaltação do humilde, os famintos, e depois despedir os ricos de mãos vazias. Então, não só ela coloca essa reviravolta, como ela inverte a posição das situações se confrontarmos com o versículo anterior. Então, ela dá primeiro destaque não seria o resultado, mas a ação que realmente importa, né? o reconhecimento que vem de Deus, e o outro como que seria a justiça ali, a justiça dos dois lados, mas como que a justiça vai não agradar muito a uma parte. E nós temos aqui uma sugestão que nós poderíamos dividir em duas partes, como nós fizemos na semana passada, né? Então, a primeira parte nós estudaríamos acumulou de bens a famintos. E para nos ajudar, nós poderíamos ver alguns significados das palavras, vamos dizer, chave dessa primeira parte. E acumulou bens e famintos. Então, o que seria acumular? Vem de acumular. É um sinônimo de acumular. Então, muito, ter muito, ser entregue bastante, receber muito, né? Acumulou, tinha muito. E de bens. E nós poderíamos passar de bens. E eu procurando, eu vi um sinônimo bem interessante para bens, que está na questão 630 do Livro dos Espíritos, que diz assim: é tudo o que é conforme a lei de Deus. Então, nós não vamos extrapolar, que existem os bens materiais que nós necessitamos, porque estamos aqui no mundo material, encarnados, necessitamos desses bens materiais para a nossa existência aqui. Mas aí, se a gente, como nós sempre gostamos de avançar para o lado espiritual, é tudo que é conforme a lei de Deus. Então, seria um bem maior, os bens. Tudo aquilo que é conforme a lei de Deus é um bem. E aí, isso aí vocês tragam mais significados, tá? Estou só alugando alguma coisa para a gente começar a acrescentar, colocar os nossos tijolinhos. E famintos que tinham fome. E aí fica a pergunta para nós. Nós podemos juntar
tudo isso e começar a trabalhar essa primeira parte do versículo. Que tinha apetite, que tinha gosto, tinha desejo por alguma coisa. E aí nós perguntamos qual é a nossa fome, né? Que fome que nós precisamos saciar aqui. A fome do corpo também, com certeza, porque aqui estamos e precisamos manter essa bênção que nos ajuda a progredir. É um instrumento, a ferramenta que nós temos para trabalharmos a nossa evolução. Mas também a outra fome. Aí eu jogo para os universitários, né? Vamos ver quem são os universitários. Que bens que nós acumulamos, ou acumulamos, ou queremos acumular, ou temos acumulado para saciar a nossa fome, né? Olha, não estou vendo mãozinhas. Ah, Patrícia. Eu estava só esperando para ver se alguém ia levantar. Ele esperou mais do que eu, tá vendo? Tá, na próxima eu vou esperar mais um pouquinho. Mas eu queria fazer só uma consideração antes de entrar nos famintos, né? Nos bens e na acumulação, que a Márcia já bem colocou e deixou aí também bem enfatizado essa parte que dessa alternância que Maria faz no seu cântico, né, ali de trazer então agora primeiro os que receberiam, né, e depois os que ficariam de mãos vazias, né, o oposto do versículo anterior. Eu não sei se já chegou a ser falado na semana passada, mas vou jogar aqui também, né, como o Felipe trouxe, da questão do Messias que era esperado, né, um Messias combativo aí para que o lugar do povo de Israel fosse restabelecido, né, na ordem. Também eles consideravam, né, aí que os mais bem abastados, né, os que estavam em condições privilegiadas, seriam os protegidos, né, de Deus e os merecedores de todos os cuidados aí, de toda a sorte por parte de Deus, e que essas, né, pessoas mais aí não na mesma condição não deveriam receber o mesmo tratamento, né, que poderiam estar aí vivendo essa fome, essa miséria. Então, ela vem e mostra, né, no seu cântico que Deus não se sujeita a essas vontades, né, assim como você já falou aí dessa fome que os homens estabelecem na terra, né, que os povos estabelecem na terra, a vontade de que os mais abastados, né, sejam sempre os privilegiados, né, e que isso tudo é colocado, é feito pela nossa ignorância ainda, né, pela nossa imaturidade moral, pelos nossos vícios, né? Ela deixa bem claro que Deus segue as suas leis, né, que são imutáveis, né, que são de misericórdia, de justiça, como ela vem mostrando em cada versículo para nós, né, independente do entendimento que a gente já tenha ou não aqui, né, como o Cândido colocou na prece dele, né, a gente vai tentando cada dia mais compreender melhor essas palavras, essas vivências, porque as leis, né, divinas, elas atuam independente do nosso entendimento, né? A gente que precisa realmente se aprofundar para estar aí, né, nesse bem, como você colocou, como a Márcia colocou, que é tudo que está conforme a lei divina, né? E aí fica bem claro nessa troca de posições
que a justiça maior, que é a da reencarnação faz conosco, né? Que a gente já falou em alguns versículos aí passados também, né? Então, caem os poderosos, né? Os humilhados são exaltados, para que tudo vá se restabelecendo, né? E essa fome vá sendo saciada da maneira que a lei divina, né, se sobreponha, né, e traga essa abundância para esses que têm a verdadeira vontade de estar aí de acordo com essas leis, estar né, perto da vontade do Pai, né, do propósito maior. E aí, então, a gente vê bem essa inversão, né, que é colocada, que está dentro da lei de causa e efeito, e que ela vai acontecer independente, né, da nossa vontade de que não seja assim. Então, achei bem interessante essa inversão mesmo, para deixar mais uma vez marcado para nós que, apesar, né, do que a gente queira, do que a gente faça, a lei maior é de amor, né? E vem com essa suavidade da misericórdia, para que a gente vá entendendo pouco a pouco, né? Não há uma exigência, por isso ela se estende aí, né? Como a gente viu nas gerações, para que a gente vá conseguindo despertar, como você falou, né? Vamos despertando para que a gente consiga, então, se reajustar, encontrar essa verdade espiritual, né? Que é eterna e que vai, então, saciar, né? A nossa verdadeira fome e vai buscar estabelecer a equidade entre os irmãos, né? Na fraternidade. Por enquanto é isso. Patrícia, muito obrigada. É muito bom a gente lembrar desse entendimento da época. Eu não vou demorar, não, viu, Felipe? Porque volta e meia a gente chega naquela passagem de João, né, tem aqui, que a gente gosta do servo de nascença. Porque havia esse entendimento de que aqueles privilegiados eram os escolhidos de Deus, né? Então, no servo de nascença, os discípulos perguntam a Jesus: quem pecou? Ele ou seus pais? E Jesus disse: nem ele, nem os pais. Ele está aqui para que se cumpra a palavra de Deus. Para que Deus, Jesus, ali pudesse curá-lo e a profecia seguisse. Então, existe esse entendimento de que se um era enfermo, tinha alguma enfermidade, ou passava algum tipo de necessidade, aquilo era porque ele não era escolhido, não era tão merecedor. O colocavam já como um indivíduo de segunda categoria, de terceira, seja o que for. E aí a gente começa a entender o raciocínio e esse despertar que Maria tem quando ela percebe e coloca nesse cântico toda essa inversão, porque o pensamento da época está invertido. E Maria mostra ali, saindo do seu íntimo, o quanto ela rejeita essas ideias. Porque ela vivia do lado que era considerado não tão bom. Então, ela rejeita essas ideias que existiam na época, essa concepção. É quase como uma revolução. Ela já percebe o discurso, né, da moralidade que o Messias vai trazer. A nova interpretação, que choca tanto. Vamos ver o nosso Felipe aí, vai nos trazer muito mais. Ora, cá estamos nós, invocaram o Espírito ele cá. Ora, o primeiro versículo, eu acho que ele traz logo o objetivo do cântico, não é? A minha alma enaltece o Senhor. Então nós estamos num cântico
cujo objetivo é realmente esse, enaltecer o Senhor, enaltecer o nome de Deus. E Maria coloca aqui várias perspectivas, não é? Ela fala primeiro dela própria, depois fala das gerações, e depois sobre esta dualidade, não é? Estes opostos, porque é como se fosse, eu vejo isto quase como se fosse tipo uma balança, não é? Onde está o peso dos bens terrenos, ou o peso do psiquismo terreno, e o peso de Deus, não é? E da sua justiça. Que nos faz lembrar desde logo aquela fala de João, que é necessário que eu me diminua para que o Cristo seja enaltecido, não é? Para que ele seja maior. Então é um pouco isto, não é? Na medida em que vamos nos tornando mais pequeninos, o peso da balança aumenta para a justiça divina. Na medida em que nos ficamos mais soberbos, o peso de Deus na nossa balança espiritual fica mais diminuído. Então é através desta justiça, fruto do processo reencarnatório, nós vamos equilibrando as nossas balanças espirituais para que um dia pese mais o peso do cumprimento da lei. Ora, este cântico revela desde logo aquilo que nós já sabíamos sobre Maria, que é um espírito realmente muito luminoso, e este cântico vem realmente revelar isso, porque nós só conseguimos, muitas vezes, exprimir aquilo que já conhecemos, não é? E isso acaba por trazer aqui a perspectiva de que Maria tem uma profundíssima compreensão de quem é Deus, não é? Porque a forma como ela coloca aqui todos estes itens neste cântico é realmente uma compreensão divina já, não é? Portanto, porque ela coloca aqui todos os itens, não falha aqui rigorosamente nada. Inclusivamente vai buscar aqui a questão de Abraão como uma grande missão para as gerações futuras, como o pai Abraão, não é? Como um símbolo aqui desta paternidade que Abraão tem no simbolismo da cultura judaica também. Então, aqui o derrubou ou o cumulou bens, eu lembrei-me daqui de uma outra passagem que acumular também pode ser encher, né? Encheu de bens os famintos. É uma passagem que eu gosto muito, que é quando Jesus está em Cafarnaum e faz o recrutamento dos primeiros 4 discípulos, ou seja, a pesca maravilhosa. E o que acontece nessa altura é que Pedro e André e os demais apóstolos estiveram a pescar toda a noite e dizem a Cristo: Senhor, tivemos labutando toda a noite e nada apanhamos, mas com base na tua palavra lançaremos as redes. E o que é que acontece quando eles lançam as redes segundo as palavras de Cristo? Eu vou passar aqui a ler, ele diz: Comandante, levantando toda a noite, nada apanhamos, mas com base na tua palavra descerei as redes. Ao fazerem isso, recolheram uma numerosa quantidade de peixe, e as redes deles se rompiam. E acenaram aos parceiros do outro barco para vir arrastar as redes junto com eles. Vieram e encheram, aqui o verbo encher, ambos os barcos, a ponto de se afundarem. Ou seja, aquilo que era escassez, segundo a forma de lançar as redes, porque aqui a pesca é a pesca de valores imortais, ou seja, é a pesca de virtudes do espírito, não é? E nós, indo à procura com o anzol material para pescarmos peixe espiritual, é claro que a pesca não acontece. Então, lançar a rede segundo a palavra do Cristo é realmente que o nosso anzol esteja focado no tipo de peixes a apanhar. E o que acontece é que estes barcos não ficaram simplesmente cheios. Eles ficaram de tal forma cheios que os barcos estavam prestes a afundar, tal tinha sido a pesca. Ou seja, o que nos faz
refletir sobre a abundância, não é? Da abundância quando nos enchemos do quê? Do Espírito de Deus. Então, este verbo encher é aquela satisfação íntima, não é? Estarmos cheios do Espírito Santo. Nós já ouvimos estas palavras, não foi? Estarmos cheios do Espírito Santo. Ou seja, estarmos com aquela vibração de sentirmos presenças espirituais amigas, como a Márcia há pouco estava a falar. Ainda estamos a começar e já estamos aqui a sentir as vibrações amorosas. Pois é, já estávamos a sentir e continuamos a sentir as vibrações amorosas. Ou seja, estamos cheios da presença de almas amigas. Porquê? Porque nos vinculamos a elas. Porque o processo de sintonia se estabelece dentro dos nossos corações e deles, e por isso nos sentimos as vibrações. Poderíamos estar aqui e não sentir nada, mas a nossa predisposição espiritual faz-nos encher deste espírito do NEP, né? Deste espírito de aprendizes, deste espírito de querermos sair do desconhecimento para começarmos a entender alguma coisinha, mesmo pouca que seja, né? Mas essa é a graça, é nós, mesmo que sejam migalhas, não é? Mesmo que sejam coisas pequeninas, nós estarmos famintos delas. E depois, migalhinha a migalhinha, a pouco e pouco, quando damos por nós, estamos a começar a ficar completos, cheios deste reino anunciado pelo próprio Cristo, não é? Deste reino de Deus, desta alegria íntima, de sentirmos a boa nova, não é? Sentimentos de esperança, sentimentos que nos alimentam a alma, que nos fazem ir para a frente mesmo em tempos mais difíceis. Então, estarmos cheios do Cristo, não é? Quando o Paulo diz, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, o que é que o Paulo está a dizer? Eu estou cheio do Cristo. Ou seja, em mim habitam essas virtudes. Ou seja, eu pesquei ao longo da minha vida os verdadeiros valores, que foram os valores morais e os valores espirituais. Então, isso é o que Deus faz connosco. Não é? Isso é o que Deus faz connosco, mas a condição para que isso ocorra é o quê? É termos fome. É estarmos famintos. É porque podia dizer-se que estava-se com fome, mas faminto é pior do que ter fome. É mais intenso. É aquela pessoa que já não passou, ou seja, já não está num nível de fome suportável. É daquelas pessoas que já não rejeitam comer de um dia para o outro, não é? Portanto, há pessoas que não comem comer de um dia para o outro, não é? É porque não estão assim tão famintos, porque costuma-se dizer que a comida está boa depende do nível de fome, não é? Portanto, a comida está boa ou não depende do nível de fome. Portanto, quando estamos famintos, comemos qualquer coisa, não é assim? E é um pouco por aí. Então este verbo encher, não é? Este cumulou, é nós realmente permitirmos estar cheios de Deus. E isto é algo mesmo delicioso, não é? Quando nós olhamos para uma pessoa que está cheia de Deus, ela começa a ficar diferenciada, porque ela começa a não agir como o mundo. É, na verdade, muitas vezes pessoas que nós admiramos, não é? Que são admiradas, mas que as pessoas muitas vezes não têm coragem, não é? De se assumir, porque é para todos, não é? Quando nós olhamos para o Chico Xavier, não é? Para o Divaldo, ou não sei o quê, são pessoas que nós admiramos, não é? Por causa de todo o contributo que têm dado, por causa das suas próprias vidas. E nós vimos que são personalidades nossas dentro do nosso movimento que realmente são espíritos cheios de Deus. Não é? Neles há riqueza espiritual. E é isso que nós devemos também estar famintos. E é por isso que aqui estamos.
porque estamos famintos desta palavra, deste processo iluminativo, de estarmos cheios de Deus. Imaginem nós cheios de Deus. É uma loucura. A abundância, não é? A abundância íntima que cada um de nós tem. É muito bom. Passa a palavra. Obrigada, Felipe. Felipe, como sempre, tocou nos pontos assim mágicos para nós, abrindo as, abrindo os espaços que é para a gente encher com essas informações que vão nos fazer compreender um pouquinho mais a essência de Deus, que ainda nos escapa muito. Quando ele falou da pesca, logo veio para mim a ideia da abundância, que vem com o cultura. Sabe? Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Abundância é essa, parece que é um excesso, que é um exagero, não é. Não é, porque ele tem, assim, o que a gente entende é a plenitude. É a plenitude da gente, como o Felipe falou lá no final, estarmos cheios do Espírito Santo. Chegar nesse ponto que Maria traduz nesse cântico, que a gente pode compreender, imaginar do que ela possa estar sentindo, vivendo ali, ainda guarda uma distância da nossa realidade. Mas que bom que nós podemos olhar para isso e querer caminhar para lá. Né? Querer caminhar, tomar essa decisão. Por quê? Porque nós estamos famintos. E o Felipe deu uma definição de faminto, que é que é a metáfora, a definição que está lá nos troncos, mas é a da metáfora, que diz assim, olha, desejar ardentemente, buscar com desejo impetuoso. Então, essa fome, essa abundância que vem da fome, e dessa fome espiritual, das verdades espirituais, elas se encontram. A gente tem certeza que essa fome vai nos conduzir ao alimento espiritual. É aqui, é o que nós estamos fazendo aqui, reunidos. O quê? Buscando esse alimento espiritual. Então, buscando esse entendimento do que é a vida eterna, do que é o reino de Deus. E tantas parábolas, as parábolas do reino, 7, que Jesus contou. Então, tudo isso nos traz. E tem uma definição aqui de faminto, já vou passar para o Odete, que também me chamou a atenção, que está no... Eu peguei até aqui no NetSearch. É alguém faminto, é alguém que o Senhor nos recomenda servir. E aí a gente lembra de quem? Que nós estamos estudando, Maria, quando ela foi e se deslocou imediatamente para servir. Então, nós temos que servir a esses famintos. E aí estamos nós incluídos, servirmos a nós, o banquete espiritual. A gente pensa da parábola das bodas de núpcia, né? Todos estão ali querendo, com as vestes adequadas, para receber esse alimento espiritual. Odete, vou passar a palavra a você. Eu vou fazer aqui uma leitura, mas eu não sei explicar as coisas como vocês, não? Vou só participar. Eu estava aqui pesquisando no livro Caminho, Verdade e Vida de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e encontrei esta leitura, 171 palavras de mãe. Sua mãe disse aos servos, aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. O Evangelho é um roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta de redenção,
rodando-lhe a figura celeste. Existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amado dos que lhes foram legítimos, colaboradores do mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor. E que não podemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e de amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessidades de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretado com justiça por o anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensa aflição que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa do noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovada, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos, imploramos ternura maternal, e eis que Maria nos responde: fazei tudo o que ele vos disser. O conselho é sábio e profundo, e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo o que o Mestre nos disse. Que assim seja. O que eu entendo aqui é que Maria nos dá o conselho para nós seguirmos e amarmos Jesus. Fazendo o resumo é isto, e agora peço ajuda à Márcia e a vocês todos que são muito mais estudiosos e sábios que eu. Obrigada, foi só para participar, de coração. Nossa, gratidão, Odete. Olha, você disse tudo. Façam tudo o que ele vos disser. Nós fazemos? Ainda não conseguimos. Nós estamos a caminho. Não é para desanimar ninguém, muito pelo contrário. É uma injeção de ânimo. Temos o roteiro. Então, é muito bonita essa mensagem de ânimo, assim como todas, mas porque com essa simplicidade da fala de Maria, façam tudo o que ele vos disser. Ela resume. É só fazer isso. E a gente vai. Só que as nossas imperfeições, às vezes falam, ainda nos impedem de fazer tudo o que ele nos diz para fazer. Nos diz. Só que ele não se cansa de nos dizer. Ele sempre vai nos dizer. Sempre nós poderemos estudar, ler, consultar, ouvir, da forma que mais nos tocar, para poder fazer, para poder executar. Essa lição está aberta indefinidamente, ela não tem prazo para a gente. Quanto antes fizermos, melhor para nós. Mas o tempo que nós precisarmos para fazermos tudo que ele nos disse, já nos disse, é conosco. Você disse tudo, viu, Odete?
Isso vem tudo. Presta atenção em como foi colocado no início do exercício, foi a primeira aparição pública de Jesus em um ato fora da família, ali que está nos evangelhos, que consta dos evangelhos, então essas bodas de Caná. Então, logo no início, olha, ele aqui vai começar a dizer tudo. Então, sigam, prestem atenção, né? E nós já estamos sentindo toda essa preparação nesse estudo do NEP aqui do Evangelho de Lucas, e vamos chegar ao ponto, vamos estar preparados, né, com ouvidos de ouvir, olhos de ver, para tudo que ele disser e fizer, para a gente poder fazer igual, trilhar o mesmo caminho. É o caminho seguro, é o caminho, a verdade e a vida. Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa? Eu. Felipe, vamos lá. Uhum. Ok, então queria explorar aqui um bocadinho o termo faminto e o termo fome, porque há várias passagens também que nos ajudam a compreender bastante este sentido mais espiritual do que é ter fome e do que é estar faminto. A primeira referência cruzada que queria trazer, portanto, está nas bem-aventuranças, quando Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles verão a Deus. O facto deste estar nas bem-aventuranças significa que realmente é uma das virtudes a serem desenvolvidas pelo Espírito, é este sentimento de uma necessidade que a certa altura se instala nas pessoas quando elas se tornam famintas de amor, não é? Ou famintas portanto, deste sentimento de plenitude, porque aquilo que vamos ver por oposição a esta primeira parte é que há um vazio, não é? E muitas pessoas vivem-se neste confronto entre o vazio existencial e a plenitude e estarmos cheios de Deus, não é? Portanto, parece duas forças, né, antagónicas: o vazio existencial da ausência de Deus e a plenitude do ser com a presença de Deus. Portanto, é no fundo dois caminhos, né? E Jesus diz: bem-aventurados aqueles que no mundo, né, enquanto estiverem encarnados, têm essa pulsão para procurar a Deus, ou têm esta fome e a sede de justiça. Portanto, quando vimos no livro dos Espíritos os atributos divinos, não é? A lei de amor, justiça e caridade, não é? Portanto, nós temos que estar famintos deste tipo de sentimentos para nós. Portanto, esta era a primeira. Depois, Jesus, no Evangelho, também diz uma passagem que teve fome, que é a passagem da figueira seca. Na passagem da figueira seca diz assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E ele visualiza uma figueira que está seca, né? Ou seja, não, ele não visualiza a figueira que está seca, ela fica seca depois. Mas o que era esperado é que ela tinha aparências de ter figos, né? Jesus primeiro diz que tem fome, e depois, aproximando-se dessa figueira, vê que ela tinha uma ramagem muito bonita, que era sinónimo de já ter figos, mas a figueira depois deixa, ou seja, ele constata que não tem figos. Neste caso, há aqui um grande símbolo da figueira como o povo de Israel, ou a figueira como a nossa individualidade enquanto espíritos. E o que era esperado, estas ramagens, era no fundo o culto exterior dos fariseus, ou seja, pessoas que têm aparências exteriores, ou seja, são muito inteligentes, são intelectualmente muito eruditos, mas no coração não têm a capacidade de ser empáticos ou de ter compaixão para com o seu próximo. Então era esperado naquela altura que a figueira já tivesse figos, ou seja, que a cultura da humanidade já tivesse mais madura do ponto de vista espiritual, e não estava. E é nesse sentido que a figueira está seca. Agora, o que é interessante de nós analisarmos é a fome do Cristo, porque a fome que Jesus tem é a fome de que nós já tivéssemos cheios de Deus. É?
Porque a fome que o Cristo tem é essa fome dos frutos. Dos frutos de quê? Das figueiras que somos nós. Então, o que o Cristo estava à espera, o que o Cristo esperava, era realmente que nós já fôssemos árvores já com frutos, que pudessem alimentar outras pessoas. Então, é muito, muito bonito esta parte daquilo que Jesus tem fome e daquilo que nós temos fome, não é? Portanto, Jesus preocupa-se com a humanidade, com o desenvolvimento espiritual da humanidade, e nós ainda nos preocupamos muito com nós próprios. Depois, há uma outra passagem também muito bonita, que é a da multiplicação dos pães. Na multiplicação dos pães, nós temos uma multidão que está a seguir Jesus, que se encontra no deserto, né? E aqui o deserto muito simbólico, como a ausência, né? A ausência de alimento, a ausência de tudo, e Jesus faz então o milagre da multiplicação, né? Pergunta às pessoas, aos discípulos, o que tendes, né? E depois eleva o pão ao alto, dá primeiro aos discípulos, e os discípulos saciam as pessoas que já estavam famintas. A multidão já estava faminta. Então é muito interessante porque, sendo este um louvor a Deus, né, e o Cristo o maior representante de Deus na hierarquia espiritual, o pão vem de Deus através do próprio Cristo, o Cristo passa para os discípulos e os discípulos então distribuem à multidão. Então, no fundo, há aqui esta hierarquia espiritual, ou seja, níveis de entendimento da lei. Porque à medida que nós nos vamos desenvolvendo enquanto discípulos do Cristo, somos almas que se alimentam mais do alimento espiritual que Ele nos dá. Mas, por outro lado, dá-nos uma responsabilidade muito maior para atender aos famintos que estão à nossa volta. Para as pessoas que estão no processo ainda de procura do alimento. E é esse grande alimento que nós vamos ter que dar, não é? Porque nós queremos sair de multidão e queremos ser discípulos, não é? Queremos ser apóstolos, queremos ser essas pessoas transformadas, mas há um compromisso tem que haver um compromisso nosso, porque há muitas pessoas famintas. Não é? E o bonito disto é as nossas almas se alimentarem com o Cristo para multiplicarem os bens. Né? Para nós multiplicarmos os nossos talentos. Por isso ele pergunta, o que tendes? Né? Uns têm pouquinho de algumas coisas, outros têm pouquinho de outras, mas ele não pede grandes coisas. Ele sabe o que é que tens para dar. É que é um bocadinho de atenção a uma pessoa, então doa. É um bocadinho de pão que tens em casa, então doa. Né? Porque como é que nós ficamos quando alimentamos alguém? Como é que uma mãe fica depois de ver um filho comer um bom prato de comida? Né? Cândido, você a ver a sua netinha ali a comer um bom repasto com o avô, não é? Como é que você fica, não é? Como é que nós ficamos ao ver uma criança a alimentar-se e ali ficar Todo babado, mesmo bem disposta e saciada, cheio, fico né? cheio. Pois é. Então é isso, né? Reparem, quanto mais nós alimentarmos quem está faminto, mais nós ficamos cheios de Deus. Então, é este processo de doação, né? Porque quem mais dispensa, né, tem mais responsabilidade, tem mais trabalho, sim, mas tem, tem a consequência da sua dedicação, tem a consequência da sua entrega, tem a consequência de ser pão, porque o Cristo é o alimento. Por isso ele na última ceia, ele diz, levanta o pão, sempre dá graças a Deus, parte-o e diz, este é o meu corpo
tomai e comei. Então é isso que nós temos que fazer. Deste pão espiritual que cada vez mais vamos compreendendo, partilhá-lo com quem está ao nosso lado. Porque há muitas pessoas famintas, há muitas pessoas com vergonha, há muitas pessoas sedentas, mas nós não devemos preocupar com aqueles que não querem. Devemos nos preocupar é com esses que estão preparados para ouvir a semente do Evangelho. E por isso há que semear, há que plantar, porque nós nunca sabemos quando é que podemos salvar a vida de alguém através do alimento que lhe damos. Nossa, Felipe, tantas coisas que você diz. Porque nós vemos, assim, pelo menos um pouco que eu conheço do Novo Testamento, são várias as passagens em que Jesus está se alimentando com seus discípulos, com as pessoas que os ouviam, como esse exemplo do peixe, do pão. Então, a gente vê a importância na casa de Zaqueu, que ele, se vou jantar contigo, que ele vai comer com os fariseus. Então, essa questão do alimento, ela é muito presente nos evangelhos. E por quê? O que nós vamos colocar para dentro de nós? E aí, quando a gente tem essa fome espiritual, vem a recompensa. A recompensa vem na forma do alimento espiritual. Então, que a verdade que o Cristo traz para a gente é essa elevação do espírito, essa saciedade do entendimento da minha real dimensão aqui, o que eu posso fazer, o que eu entrego. E essa entrega ao outro do alimento, ao outro que está faminto, são ações simples as que nós podemos performar no nosso dia a dia. Dar um bom dia, ser atencioso com o próximo, ouvir, estar presente no momento de dificuldade, que a gente possa dar algum tipo de assistência. Então, são essas ações que saciam a alma dos famintos. É para aquele que realmente deseja ser alimentado, busca esse alimento. Por isso, como o Felipe bem frisou, faminto, não são os que têm fome. Faminto. Estamos muito necessitados. E podemos acumular esses bens de forma que, como disse aqui, li aqui no livro, até no livro, Ideias e Ilustrações de Francisco Cândido Xavier, ele diz assim, é alguém que o Senhor nos recomenda servir. Então aí nós vamos compartilhar. E não importa, não precisa esperar ter muito. O que a gente tem já é para ser dividido, já é para ser compartilhado, já é para multiplicar, como os peixes, os pães. Um pouquinho que a gente tem, a gente já pode multiplicar. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa a mais sobre essa primeira parte? Ou está bem mastigadinha, bem assimilada para nós? Tem aqui a Patrícia e depois a Odete. Tá bem mastigadinha, bem assimilada. Só vou deixar uma sugestão de leitura do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Busca e Achareis, né? Os itens 6 a 8, quando Kardec vai falar daquela passagem, né, de olhar os pássaros nos céus. Então dá para nós bem esse entendimento, né, do que nós devemos buscar como verdadeiro alimento. E a questão do necessário, do supérfluo, dessa questão do partilhar, né, o que o supérfluo causa
nas nossas vidas, né? Quando a gente sai dessa trilha do necessário, do suficiente, e começa aí a escutar, né, os nossos vícios morais ainda nessa fome pela matéria, né, que a gente ainda se ilude com as coisas da matéria. Então fica aí a sugestão de para depois, porque eu acho que já está bem falado, a gente nem precisa ler agora. Obrigada. Nós te agradecemos, Patrícia. É bom a gente pensar nisso, né? Do que nós realmente necessitamos, e para o essencial, né? O que nos alimenta, o que nos faz crescer e qual a energia que nós devemos direcionar para isso ou para aquilo. É um exemplo aí da balança que o Felipe trouxe, onde nós vamos, essa balança nunca vai ficar nivelada, tem que ficar mais para o lado das mensagens divinas, do entendimento divino, do crescimento espiritual e menor para as outras questões que não têm relevância para a nossa evolução, que a gente as trate com devido crédito, devida atenção para a nossa evolução espiritual, que vai, sabe, elevar o outro lado. Odete? Eu aqui entendi logo nas palavras do Filipe, mas também nas que a Márcia acabou de dizer, é alguém que o Senhor nos recomendou para servir. Todos nós estamos aqui para servir, ou seja, no meu ponto de vista, vocês foram postos, que são os estudiosos e mais avançados, no nosso caminho para puxar por nós, para nos explicar toda esta palavra de Deus, ou seja, foram postos por Deus no nosso caminho para servir. E eu me considero uma graça de Deus, porque eu também estou posta no caminho, sem esperar, vir para este trabalho dos nossos queridos idosos, também me considero que fui posta no caminho para servir, para receber e dar amor, e para ajudar os que mais precisam, porque são eles os mais carenciados, e são eles os que mais precisam de nós, e que eu faço com muito carinho e muito amor. E depois fico muito feliz no fim de lhe dar o banhinho, de os arranjar e de lhe dar comida, de ver aquele sorriso que eles fazem de orelha a orelha. Eu fico tão feliz e eu acho que isso é uma graça de Deus. Pronto, era só isto. Obrigada. Nossa, Odete, eu sempre gosto de ouvir você falar sobre esse trabalho que se faz, porque é muito enriquecedor que você faz com essa consciência, né? De servir, de levar amor, de levar atenção, de alimentar, né, quem está necessitado. É sempre muito bom escutar você falar disso. Obrigada. Vou passar a palavra ao Cândido. Eu mais uma vez vou repetir e não me canso, que a ouvir-vos, a extrapolar estas frases com uma simplicidade tão, tão profunda, mexe dentro da minha cabeça, porque nós, ou eu, ao ler este texto, interpreto de uma maneira, depois de ouvir a Márcia, a Patrícia, o Felipe, começo a olhar e a minha imagem muda completo. Aqui, cúmulo de bens os famintos. Eu, depois de ouvir o Felipe e ouvir também o lançar a rede e a rede não ter nada, mas depois eu vi-me a mim, faminto, andar a minha vida toda com fome,
sem saber, e há 25 anos atrás apareceu-me. Houve alguém que me disse assim, um dia destes vais comigo a um sítio. Não me disse onde, lançou-me a rede. E eu fui, e entrei a um centro espírita. E pouco a pouco fui saciando a minha fome. E hoje estou aqui a falar com vocês, a falar em Cristo, a falar em Deus, coisa que era impensável há bem pouco tempo. Hoje continuo faminto, mas não aquele faminto que era aqui há uns anos atrás. Hoje estou faminto de querer mais, de mais conhecimentos para encher mais o meu prato, que andou tantos anos vazio. É isto que eu vos agradeço, a simplicidade que transformam estas frases e que nós apanhamos com uma facilidade e, neste meu caso, eu puxo para mim. É isto, Filipe, o acumular de bens é esta espiritualidade que, que nós pouco a pouco, que eu pouco a pouco vou aumentando com esta vossa ajuda. E cá está, frases de há tantos anos, e hoje é tão grato ouvir-vos falar e dizer assim, isto é para mim. Obrigado a todos por, mais uma vez, eu sei que sou um bocado chato, pela maneira como vocês deitam cá para fora estes ensinamentos, porque não é qualquer um que olha e acumulou de bens famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Pronto, ok, e cada um interpreta à sua maneira, mas tem tanta coisa bonita aqui escondido, está tudo subentendido e que só pessoas como vocês nos conseguem ajudar. Obrigado a todos. Obrigado a todos que estão aqui neste painel, porque somos todos juntos, que somos cada vez melhores e a aprendizagem vai ser muito maior. Obrigada de todo o meu coração, com muito amor. Ângelo, você acabou de servir um prato cheio para cada um de nós que estamos aqui. Porque é um exemplo de como nós podemos alimentar nossos companheiros de caminhada. Eu posso falar quanto a mim, eu já falei isso, e vou repetir. É a minha necessidade. Eu, não como estou agora, como Márcia, eu, um espírito de não sei de quantos milênios, não posso precisar isso, mas tenho muita necessidade desse alimento. E talvez não, com certeza por isso, quando eu vou buscar, os bons espíritos têm a generosidade de me mostrar algumas coisas. Não que nos que já estudaram antes, nos que já tiveram essa necessidade que eu tenho, se empenharam e produziram muitas coisas. Então, a gente encontra nos livros de Chico Xavier, nos textos, nas mensagens de Emmanuel, nas demais literaturas espíritas, nos textos, né? Então, isso que você fez aqui agora foi um exemplo de um prato cheio de alimento para cada alma que aqui está. E eu espero que todos possam assistir a esse estudo, possam também receber esse alimento. Estejam famintos,
porque o alimento está disponível. A gente precisa ter fome, essa fome de buscar esse prato. Você entregou um prato cheio aqui para a gente. A gratidão é nossa, viu? Então, se encerramos essa parte, se alguém deseja colocar mais alguma coisa, senão nós podemos avançar para a segunda parte, quando no Cântico de Maria, ela fala, e despediu ricos de mãos vazias. E aí nós podemos fazer aquela ajudinha aqui para a gente conseguir avançar nessa segunda etapa, com a interpretação das palavras-chave, trazer o significado para a gente, que já nos dá uma diretriz, assim, para onde nós vamos. E aí os corações ficam livres para trazer aquilo que mais salta nos seus sentimentos, o que mais lhe toca na alma. Eu encontrei aqui no livro, também tudo isso achei no NEP, viu? No livro Centelhas de Sabedoria, são diversos autores espirituais. Rico é quem perde de si. Na soma da caridade. Né? Quem perde de si. Nós podemos olhar a palavra rico, né, esse substantivo ou adjetivo, por dois lados. Primeiro, rico só de coisas materiais. Né? Só daquilo que é material. E tem aquele que é rico em espírito. Rico das verdades espirituais, como nós podemos ver aqui Maria, em seu cântico, né? Exaltando Deus e transbordando essa riqueza espiritual. Então, temos duas. Pelo que a gente pode depreender do texto, ele não está indo dizer para que é rico de verdades espirituais. São os ricos de outra forma. Por quê? Porque eles foram despedidos, eles foram como que dizer, olha, não venha para cá agora. A riqueza que você tem que me trazer é outra. Então, esse despediu. Afastou, disse, olha, vai embora, não é agora. É lógico que a gente não pode interpretar isso como se Deus deixasse de amar esses ricos. Não é isso. Ele ama todos os seus filhos. Mas, quando ele diz despediu de mãos vazias, por quê? Porque aí nós temos as mãos. As mãos são operosas. O que nós fazemos muito com as nossas mãos? Nós trabalhamos, nós fazemos carinho, as mãos são operosas. Jesus curava até com as mãos, até sem pôr as mãos. E nós, dentro da doutrina espírita, nós gostamos muito do passe magnético com as mãos. Então, estar de mãos vazias é não ter nada para oferecer, nem a nós mesmos, nem ao próximo. Né? O prato que o Cândido trouxe, com as mãos dele cheias de amorosidade, de generosidade, né? Então a gente vê, aquele outro disse, de despedir os ricos de mãos vazias. Não que ele tenha esvaziado as mãos dos ricos, eles já estavam com as mãos vazias. A riqueza deles não enchia, não os encheu dos valores espirituais necessários para estar ali, naquele momento. Então, é esse despedir.
Eu peguei mais umas coisinhas. Depois, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, depois a gente continua aqui. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Vamos lá, Cândido. Eu, continuando aquilo que disse há bocadinho, mas pegando o que a Márcia estava agora a dizer, despediu de mãos vazias. Então, eu digo que aquilo que já tenho dito várias vezes no Evangelho com Amor, eu neste momento tenho as mãos vazias, mas sou o homem mais rico do universo, graças a vocês. Já o tenho dito e repito hoje num curso diferente, numa leitura diferente, porque é isso que eu me sinto. Eu despedi-me da pobreza que tinha e hoje tenho as mãos vazias, mas estou mais rico com este amor que encontrei em Cristo. É esta a interpretação que eu faço. Eu entendo a conotação que está aqui pode ser diferente, mas eu trago-a para mim porque é aquilo que eu costumo dizer com toda a clareza, com toda a sinceridade. Eu sou o homem mais rico do universo, com todos vós, porque hoje aprendi mais alguma coisa e a minha riqueza, o meu baú, eu costumo dizer que eu tenho que arranjar um outro cofre porque já, naquele que eu tenho já não cabe cá mais nada. Porque eu estou sempre a acumular. É isto. Portanto, nós somos famintos, mas com este alimento, mesmo de mãos vazias, temos o coração cheio. Sou rico de bens espirituais, porque bens materiais, como eu costumo dizer, como nós costumamos dizer, fica cá tudo. E isto que eu estou aqui a aprender e que amanhã tento pôr em prática, continuo sempre a dizer tento, quando me é permitido, quando sou um homem rico. É isto que me apraz dizer deste versículo: cumulou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Mais uma vez, obrigado a todos por esta oportunidade que me é dada de transmitir o que sinto no meu coração. Obrigado. Nós que agradecemos, Cândido. Eu fico muito feliz de você ter esse sentimento dentro de você, uma conquista espiritual. Guarde tudo, um tesouro, é um tesouro. E por quê? Porque Às vezes tenho dificuldade em expressar com palavras o que vai no meu coração. eu entendi muito bem. Coração bem florido, bem bonito. E pela candura de você participar, compartilhar isso conosco, né, trazer. E é muito bom ter bons sentimentos no nosso coração e reconhecê-los, identificá-los, e que eles predominem. Isso. Quando eu vi essa segunda parte, despedir os ricos, eu vi lá nas referências cruzadas a parábola do rico insensato. E essa parábola eu gostaria de ler para vocês, aqui para o nosso grupo, para a gente comentar depois. Está em Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. E a parábola do rico insensato.
Disse-lhe alguém da turba, ou seja, da multidão que cercava Jesus: Mestre, disse ao meu irmão para dividir a herança comigo. Ele, porém, lhe disse: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor sobre vós? E disse-lhes: Olhai, guardai-vos de toda avareza, porque a vida de alguém não está na abundância dos seus bens. E contou para eles uma parábola, dizendo: A região de certo homem rico produziu abundantemente. E arrazoava em si mesmo, dizendo: Que farei? Esse homem, né, que tinha uma terra e que essa terra produziu muito. E esse homem pensava consigo mesmo: Que farei? Porque não tenho onde recolher os meus frutos. E aí esse homem disse: Farei isto. Teve uma ideia. Derrubarei os meus celeiros, edificarei maiores e recolherei ali todo o trigo e os meus bens. Você teve uma colheita abundante, resolveu aumentar, construir um celeiro maior e guardar todos os bens que ele tinha ali. E direi à minha alma: Alma, tens muitos bens armazenados para muitos anos. Repousa, come, bebe, deleita-se. Mas disse-lhe Deus: Insensato, nesta noite requisitam a tua alma de ti. Ou seja, ele vai desencarnar. E o que preparaste, para quem será? Isso tudo que você deixou aqui é para quem? E assim é que o que entesoura para si mesmo, mas não está enriquecendo para Deus. Então, Jesus conta essa parábola para mostrar o quê? Os bens que enriquecem a nossa alma, eles são frutos do nosso trabalho, sim. No nosso trabalho íntimo. Nosso trabalho íntimo que vai. Agora, acumular esses bens, tanto aqui no caso, no exemplo, ele fala de colheitas, de bens materiais. Mesmo assim, ele achou que ele tinha acumulado aquilo tudo, não precisava mais trabalhar. Vou repousar, vou comer, vou beber e vou só aproveitar o que eu já fiz, o que eu já tenho. Eu não vou produzir mais. E a gente sabe que a nossa produção, ela tem que ser incessante, porque a evolução não tem fim. Ela é uma constante em nossa vida. E quando eu falo vida, eu estou falando em espírito. Eu não estou falando dessa encarnação. Então, o que a gente produz aqui acumula com o que nós já produzimos, mas com o que nós vamos continuar produzindo. Então, esse instante, esse momento de eu já produzi o suficiente, eu já tenho o suficiente para repousar, acaba com a nossa fome, não ficamos mais famintos das conquistas espirituais, do alimento espiritual. É isso que de uma forma muito simples, essa parábola nos traz. Por isso que os ricos aqui, que não tinham, era uma riqueza que não era, eles não tinham fome das verdades espirituais, eles já se achavam ricos das conquistas materiais, por isso que eles estão de mãos vazias. Eles são despedidos de mão vazia. Por quê? Porque as mãos precisam ser operosas e construir esse alimento espiritual, trazer esse alimento espiritual, além das obrigações que nós temos aqui, da nossa produção enquanto encarnado. Então, a nossa produção aqui, ela não pode ser apartada da nossa alimentação, da nossa fome espiritual.
porque todo esse alimento espiritual, ele vai frutificar, como bem o Felipe trouxe no exemplo da figueira, ele vai frutificar no mundo material que nós estamos temporariamente habitando. É para isso que ele existe. É para vir para esse alimento espiritual. Então, eu passo a palavra a quem desejar. Vamos, Felipe. Vamos lá, mais uma volta. Quando nos referimos aqui às mãos, vem logo à mente aqui a questão do trabalho, não é? As mãos vazias é o trabalho vazio, ou seja, é o trabalho sem aquelas verdadeiras intenções, é aquele trabalho que fica destituído de valores, porque o mundo entende a riqueza como oportunidades, não é? Muitas vezes a riqueza que é obtida é em cima de muitas famílias, de muita escravidão, de muita falta de respeito, de muito oportunismo, de muita maldade até, e lá está, e se cria os tais tronos falados no versículo anterior. Só que chegará um momento em que tudo isso fica destituído de nada, não é? Tudo isso vira pó, tudo isso fica para que outros possam usufruir. Então aqui o vazio é, aqui segundo o Strongs, é algo que é destituído de verdade, não é? Estar de mãos vazias é no fundo, imaginem nós no processo de desencarne constatarmos que não construímos absolutamente nada, não é? Que a reencarnação foi realmente uma mão cheia de nada, não construímos absolutamente nada. Daí que a fé tem que ser uma fé operante, deve ser uma fé que construa obra. No fundo, essa obra tem que ser feita com muito trabalho, porque realmente tem que haver esse esforço, essa disciplina, arregaçar as mangas, pôr mãos à obra, não é? E sobretudo mãos à obra para a caridade, mãos à obra para desenvolvermos os nossos talentos, as nossas competências aqui, para que o nosso trabalho e as nossas mãos possam realmente afagar, possam construir, possam consolidar e possam realmente ficar também cheias de Deus, porque já dizia, não sei o que é que dizia, não sei se era a Madre Teresa, se é o Papa, que vale mais as mãos que trabalham do que a boca que ora, não é? Então, é exatamente isso, porque pessoas a falar de Deus há imensas, mas pessoas que coloquem as mãos na massa a construir obra para glorificar a Deus, realmente, realmente ainda falta muito. Então, vários são os alertas sobre estes perigos da riqueza, né? Sobre estes perigos dos bens espirituais, dos bens materiais. Várias são as referências no Evangelho também a esse respeito. No Evangelho segundo o Espiritismo também temos montes de comunicações sobre a verdadeira propriedade, sobre que Deus não é contra a riqueza, mas com a utilização que se faz da riqueza e a construção, não é? Que se faz do desenvolvimento da riqueza para criar novos postos de trabalho, para colocar a economia a trabalhar, para colocar, portanto, tudo isso, o dinheiro faz parte do nosso mundo material. Nós temos que ser homens do mundo, não podemos ser só espíritas a 24 horas por dia, não é? E depois ficarmos nós os pobres, não é? Entre aspas, ou seja, nós os necessitados. Mas realmente há que fazer esse equilíbrio, não é? Entre a nossa espiritualidade e o sermos homens do mundo. Mas há pessoas que realmente cegam com isso, não é? Portanto, pela perspectiva que têm de que a vida é só uma, é o materialismo puro e duro, não é? E quantas atrocidades se fazem na relação das pessoas por causa disso, não é? Depois começamos a pensar quantos esforços as pessoas fazem para obter esta riqueza material, né? E o quão ficam longe, né? O quão ficam longe dos esforços que são necessários fazer para a riqueza espiritual. É que, quer para um lado, quer para o outro,
nós vamos ter que nos esforçar sempre imenso, né? Ninguém consegue estruturar um negócio se não tiver ali uma disciplina, uma dedicação, estar sempre atento, estar sempre em cima daquilo. Não há negócio nenhum que possa prosperar se não for assim. Zero. Mas da mesma forma, a evolução espiritual também é assim. Por isso Cristo disse: vigiai e orai, ou seja, temos que estar sempre em cima de nós mesmos, porque a nossa fragilidade é tanta que acabamos sempre por, ou pela palavra, ou pelo pensamento, ou chegando mesmo até às vezes aos atos, de nos afastarmos daquilo que realmente é o propósito. Isto é tão grave, que o próprio Cristo disse que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Portanto, vejam lá o exemplo que Jesus dá e a forma perigosa como os bens materiais nos podem enevoar o nosso raciocínio e a nossa vida. Portanto, é como se fosse uma névoa, não é? Que nos tapa o olhar, porque realmente, quando as pessoas atingem um patamar de riqueza material muito grande, reparem, o mundo torna-se mais fácil, não é? Dá acesso a muitas outras coisas. No entanto, talvez se perca muito a simplicidade, não é? Já não se está com toda a gente, se calhar, já se entra ali num nível social que já só se frequenta determinado tipo de ambientes, já com seguranças, já já não entra toda a gente, não é? Portanto, e as pessoas é muito fácil, né, irem por caminhos que realmente depois são complicados do ponto de vista espiritual. Então, a riqueza é realmente um grande perigo. Aliás, os espíritos próprios dizem, não é? Tanto que a riqueza é das maiores provas que o espírito pode ter, é a prova da riqueza, não é? É a prova da riqueza. Eu lembro-me também de famílias, não é? Quando é questão das heranças, não é? As pessoas ficam loucas por um bocadinho de terreno, por coisas. Ah, isso era do meu pai, era da minha mãe, isso é da minha família, e não sei o quê, e ando ali, e coisas que se calhar nem valem nada, nem prestam para nada, e as pessoas deixam-se falar umas às outras, matam-se umas às outras por causa disso, não é? Algumas também chegam a esse ponto, e no final fica cá tudo na mesma, não é? E o que é que levamos? Levamos discussões, levamos esse peso na consciência, né? Por isso aqui o destituir é o departar, é o processo reencarnatório depois, né? Porque se eu chego vazio de nada sem aproveitar a minha encarnação, o que vai acontecer é que vou ser, não é despojado, mas é departado, né? Para novas lições. Às vezes, para outros mundos, né? Estamos aqui no processo de regeneração, né? Uns ficarão, outros serão departados. Quem não acompanhar será departado. É isso que eu queria dizer. Obrigada, Fernanda. É a diferença, né? Eu vi um texto de Emmanuel que chama Possuir, eu até anotei aqui, que ele destaca a diferença entre possuir e ser possuído. Então, parece, quando a gente fica aqui, a gente tem um suporte, nós estamos aqui reunidos no nosso grupo, nós temos esse suporte vibracional para entender isso. Quando a gente terminar esse estudo, ficar aqui, a gente consiga manter essa vibração para entender, né, o que eu possuo, o que eu possuo de eterno, tá, que vai ficar aqui. E ter essa visão mais clara, mais objetiva, mais precisa do nosso papel aqui. Gente, a gente tem que valorizar muito a oportunidade de estarmos encarnados aqui. É uma oportunidade, é assim que a gente se aperfeiçoa. Nós nos aperfeiçoamos, precisamos dessas experiências aqui.
mas precisamos também ter presente o outro lado. A Felipe, É só mais um comentáriozinho breve, que é para nós vermos a dificuldade que nós temos de, de desenvolver o desapego, não é? Que se está a falar aqui também é esse desapego das coisas materiais quando ficamos escravos delas, não é? E é a parábola do jovem rico, não é? Em que ele pergunta a Jesus o que é que é necessário para herdar o reino dos céus. E Jesus diz para observar os mandamentos. E ele diz-lhe, então, mas isso eu já o tenho, esses mandamentos eu já tenho. Ele diz assim, ah, 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 ah. Jesus percebendo como é que ele já observava, então pergunta-lhe, então se você se queres ser perfeito, vai e vende os bens que tens e dá aos pobres. E ele entristeceu-os porque tinha muitos bens. Ou seja, ele observava os mandamentos, mas dar aquilo que tinha de material não conseguia. Então, isso é um reflexo ainda muito nosso, não é? É como se eu participo no NEP, não é? Eu participo no NEP, observo os mandamentos, mas doar do meu tempo para outras pessoas em outras circunstâncias, isso já não quero. Ou eu ouço as palestras, mas se calhar dar um bocadinho de sopa a alguém, ou receber alguém em minha casa e já não me sinto confortável com isso. Então é um pouco esta pessoa que já se alimenta, já conhece, mas que depois ainda é muito seletivo no tipo de trabalho, no tipo de serviço que quer fazer e não se consegue libertar dos seus confortos e das suas mordomices que ainda todos nós temos. Então, que saibamos realmente destituir-nos. É que isto é tanta coisa que, não é? É que isto parece tanta coisa óbvia e a gente pergunta, mas porquê é que eu realmente não consigo viver isto de uma forma mais fidedigna, não é? Mais íntima, Porque nós olhamos todos para estas personagens e para estes exemplos e realmente percebemos à luz da razão as coisas, mas depois é ainda difícil de ter este desprendimento, esta simplicidade, não é? E esta confiança em Deus, que isto, ao longo destes estudos que temos feito, a confiança em Deus está sempre muito presente nestas personagens, não é? Em Maria, e gostava de ter esta certeza, não é? Esta confiança íntima, que nós duvidamos ainda muito, eu pelo menos duvido muito de muita coisa ainda, não é? Portanto, ainda falta este ver sem crer, não é? Este crer sem ver, sempre esperamos sinais, esperamos entendimentos, ou seja, ainda há pouco estávamos a falar, né, no início do como é que eu hei de fazer, de como é que e estamos sempre tipo à procura de sinais, é por aqui, é por ali, em vez de sermos nós a decidir e a irmos no caminho que Deus ajuda, em vez de porque o mérito, não é? O mérito seria dos espíritos se me dissessem, não é? Não é assim? O mérito eles seria. podem nos reduzir, Claro, claro. a gente Mas certamente percebe. a confiança em Deus, não é? Essa relação íntima com Deus, permitir que Ele conduza, vamos percebendo sem palavras ou Eu sem sei indicações concretas. preciso ver isso, porque eu estou sentindo isso há algum tempo, nas aflições que todos nós temos, e eu Uhum. fico pensando, gente, eu não posso ficar assim. Eu preciso, aí eu peço muito que a minha fé, que me mostre o caminho, como eu fortaleço a minha fé, É, como eu faço que ela crescer, porque é um trabalho meu íntimo. Então, como que eu faço isso para não me afligir, né, com as coisas do mundo? Mas ainda é difícil, é difícil. Então, eu reconhecer, eu falo para Deus, olha, eu não preciso dizer, porque eu sei que Deus sabe tudo que vai no meu íntimo. Então, não adianta eu querer fingir que está tudo. isso. Eu só quero
ele precisa que eu admita que não está bem, né? Que eu Assim também não dá, né, Márcia? estou admitindo, mas Esta... me ajuda a mãozinha aqui, porque sozinha não estou dando conta, não. Ai, ai. Olha, meus caros, eu vi um texto aqui, uma mensagem da Sheila, que chama Evangelho e Vida. Então, se ninguém tiver mais nada a acrescentar, eu vou ler uns pedacinhos que a mensagem é grande. Ela começa assim: no mundo de hoje, a boa vida e a vida boa. Tá? Isso é para a gente, porque a gente viu aqui nesse versículo que Deus alimentou, né? Atendeu, os famintos foram saciados. E os ricos, aqueles que tinham se alimentado de outras coisas que não as verdades espirituais, estavam de mãos vazias, temporariamente, isso não é eterno. Então ela diz que no mundo de hoje a boa vida e a vida boa. E aí ela define: boa vida é bem-estar e vida boa é estar bem. Olha a diferença sutil, um joguinho de palavra, mas que nos leva, né? A gente viaja. Por isso, temos criaturas de boa vida e criaturas de vida boa. Olha o joguinho que ela está fazendo. As primeiras servem a si mesmas. Então, quem seriam esses que estão servindo a si mesmos? Apenas. Tá? São os que foram despedidos de mãos vazias. As segundas respiram no auxílio incessante aos outros. Olha que bonito isso. A boa vida tem rastros de sombra, as sombras que a gente ainda tem. A vida boa representa marcas de luz. Então, nós temos nossos momentos de vida boa. Nós temos luz também. Temos sombra também. Mas temos luz. Então, vamos focar em aumentar a nossa luz. Eu não vou ler tudo, que é bem grande, como eu falei, é Evangelho e Vida de Sheila. Aí ela coloca assim, ó: vejamos as lições do Evangelho, que é o que nós estamos estudando, de Lucas aqui. Madalena, obsidiada, perdera-se nos enganos da vida boa ou da boa vida? Da boa vida. Mas encontrou em nosso Divino Mestre a necessária orientação para qual vida? A vida boa. Né? Zaqueu, afortunado, porque Zaqueu tinha uma situação boa, né? Apegara-se em demasia às posses efêmeras da boa vida, da vida boa, da boa vida. Entretanto, ao contato com o nosso Senhor Jesus Cristo, aprendeu como situar os próprios bens na direção da vida boa ou da boa vida? Aqui é da vida boa. E ela dá outro exemplo. Judas, o discípulo invigilante, procurando qual vida? A boa vida, entregou-se à deserção e, sentindo extrema dificuldade de voltar a qual vida? A vida boa. Foi colhido pela loucura. Simão Pedro, o apóstolo receoso, tentando conservar a boa vida, instintivamente negou o divino amigo por 3 vezes numa só noite. Entretanto, regressando prudente, a qual vida? A vida boa. Abraçou o sacrifício pela própria ascensão desde o dia do Pentecostes. Pilatos, o juiz dúbio, interessado em desfrutar qual vida? A boa vida. Lavou as mãos quanto ao destino do excelso benfeitor, adquirindo o arrependimento e o remorso que o distanciaram de qual vida? Da vida boa.
Então ela continua aqui, né? E ela diz assim, encerra assim: estejamos alerta quanto à posição que escolhemos, porquanto, pelo tipo de nossa experiência diária, sabemos com segurança em que espécie de vida seguimos nós. Seguimos na boa vida ou na vida boa? Eu falo por mim. Tem momentos que eu quero a boa vida. Ainda nas minhas imperfeições. Mas me sinto muito bem, muito melhor quando eu vejo que eu estou na vida boa. Como nesse momento aqui, com todos vocês, meus queridos e queridas. Era isso que eu queria trazer. Então, leiam, se vocês quiserem, chama Evangelho e Vida da Sheila, irmã Sheila. Tá bom? Eu queria trazer isso para vocês. Nosso tempo já se foi. Vou passar a palavra ao Cândido, rapidinho, E e é ver quem rápido. gostaria de É fazer a assim, prece. eu andei na boa vida e agora tenho a vida boa. Faço-me entender, não faço, Márcia? Foram muitos anos. É isso. Encontrei o caminho. Obrigado por mais esta oportunidade. Nós que agradecemos. Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Então, eu vou puxar aqui a nossa Beth. Vamos, é para já? Vamos então agradecer a Deus e a Jesus este belo momento que tivemos de estudos, tendo como nossos mentores o Filipe, a Márcia e a Patrícia. Obrigada, Senhor, por este belo momento, para que nós, com estas aprendizagens mais profundas, com estas simples explicações que eles fazem, com todo o seu amor, com todo o seu carinho e dedicação em pesquisa destes estudos, para nos explicarem com tanto amor e carinho e com esta simplicidade, que nos fazem entender e perceber a Tua palavra, Senhor, e assim ter mais força e coragem para poder progredir e avançar nestes estudos. E assim vamos agradecer este belo momento, dando por terminado os estudos do NEP. Obrigada, Senhor, e muita gratidão por estarmos aqui. Que assim seja.